e dou aulas de criatividade. A última parte é a que mais desperta interesse. Como você consegue ensinar criatividade? Querem saber, com uma expressão de desconfiança e curiosidade. Não consigo, respondo. Eu ensino as pessoas a se permitirem ser criativas. Ah, você está dizendo que qualquer pessoa pode ser criativa? Nesse momento surge um conflito entre a incredulidade e a esperança. Sim. Você realmente acredita nisso? Acredito. Então como faz para ensinar? Este livro é o que eu faço. Por mais de uma década, tenho realizado um workshop com o intuito de ajudar as pessoas a liberar sua criatividade. Dei aulas para artistas e não artistas, pintores e cineastas, donas de casa e advogados. Qualquer um que estivesse interessado em viver de maneira mais criativa mediante a prática de alguma forma de arte. Mais do que isso, qualquer um que estivesse interessado em praticar a arte de viver de forma criativa. Ao engajar o grande Criador na descoberta e na recuperação dos nossos poderes criativos, vi bloqueios se desfazerem e vidas se transformarem enquanto eu usava, ensinava e compartilhava os métodos de trabalho que descobri, elaborei, intuí ou aprendi. Considero o poder vivo a imaginação primária. Samuel Taylor Coleridge. O grande Criador. Parece um conceito cristão ou esotérico demais para você? Tudo bem, sem problemas, mas tente simplesmente aceitar a ideia como forma de manter a mente aberta e continue lendo. Permita-se experimentar a possibilidade de existir de fato um grande Criador e de que talvez isso seja útil para desbloquear sua criatividade. Como o caminho do artista é, em essência, uma jornada espiritual iniciada e praticada por meio da criatividade, este livro usa muitas vezes a palavra Deus. Essa escolha pode incomodar alguns leitores. Pode lembrá-los de conceitos antiquados, desagradáveis ou mesmo inconcebíveis sobre Deus, dependendo de como foram educados para compreendê-lo. Mas, por favor, mantenha a mente aberta. O homem é instado a fazer de si mesmo aquilo que deve se tornar para cumprir o seu destino. Paul Tillich. Eu mesmo não faço nada. O Espírito Santo realiza tudo através de mim. William Blake. Lembre-se de que, para ter sucesso neste caminho, não é preciso acreditar em nenhum conceito de Deus. Na verdade, muitas dessas concepções até atrapalham. Não deixe que a semântica se torne mais um problema para você. Quando a palavra Deus for usada nessas páginas, você pode substituí-la por direção boa e ordenada ou fluxo. Estamos falando de uma energia criativa. Deus é a palavra mais usual para muitos de nós, mas também poderia ser deusa, mente, universo, fonte ou poder superior. O importante não é a palavra, e sim o que ela representa. Muitos pensam nessa energia como uma forma de eletricidade espiritual que serve de ponto de partida, uma plataforma de lançamento. Por meio da abordagem científica de experimentação e observação, é fácil estabelecer uma conexão funcional com o fluxo. Não pretendo explicar, debater ou definir o conceito de fluxo nestas páginas. Ninguém precisa compreender a eletricidade para utilizá-la. Só chame essa energia de Deus caso sinta-se à vontade para fazê-lo. Só lhe dê esse nome caso ela seja útil para definir ou invocar o que você está vivenciando. Não finja acreditar em Deus. Se você for ateu ou agnóstico, tudo bem. Utilizando os princípios deste livro, ainda assim terá sua vida transformada. Já trabalhei com artistas profissionais e com aqueles que sabiam apenas o que sonhavam ser ou desejavam apenas ser mais criativos. Hoje eu não só acredito, como tenho certeza de que não importa a idade ou o caminho percorrido, nem se a arte é sua carreira, um hobby ou um simples sonho, nunca é tarde para desenvolver a criatividade. Não se considere egocêntrico, egoísta ou tolo demais por desejar isso. Certa vez tive um aluno de 50 anos que me disse que sempre quis escrever, e usando este método tornou-se um dramaturgo premiado. Um juiz empregou as mesmas ferramentas e realizou o sonho de se tornar escultor.
Nem todos os meus alunos se tornam artistas em tempo integral, e muitos artistas profissionais me contam que o programa aqui proposto desenvolveu sua criatividade e os aperfeiçoou como seres humanos. Com base na minha experiência e na de inúmeras outras pessoas que compartilharam suas histórias comigo, passei a acreditar que a criatividade é a nossa verdadeira natureza e que os bloqueios são um entrave nada natural a um processo que é tão normal e milagroso quanto o desabrochar de uma flor. Considero esse processo de fazer contato espiritual muito simples e objetivo. Por que Deus tem que ser um substantivo? Por que não um verbo? O mais ativo e dinâmico de todos. Mary Daly. Se você sente que está sofrendo um bloqueio criativo, e acredito que em alguma medida todo mundo tem essa sensação, é possível até provável que aprenda a criar com mais liberdade e a utilizar as ferramentas oferecidas neste livro. Assim como as posturas de yoga alteram sua consciência quando você está simplesmente alongando o corpo, os exercícios que ensino aqui alteram sua consciência quando você está simplesmente escrevendo ou produzindo algo. Pratique-os e a inovação será uma consequência. Mesmo que você não acredite nisso nem chame esse processo de despertar espiritual. Em suma, a prática é mais importante que a teoria. Com ela você vai abrir caminhos em sua consciência e é por meio deles que as forças criativas poderão operar. Quando você concorda em abrir esses caminhos, a criatividade emerge. Assim como o sangue é uma realidade do seu corpo físico e não uma invenção, a criatividade é uma realidade do seu corpo espiritual e não fruto da sua imaginação. Minha jornada. Comecei a ministrar oficinas de criatividade em Nova York. Algo me disse para fazer isso. Eu estava caminhando numa rua de paralelepípedos do West Village sob um lindo sol de fim de tarde. De repente, simplesmente soube que precisava ensinar a desfazer bloqueios criativos. Talvez tenha sido o desejo de alguém que caminhava perto na hora. Por aqui, há artistas por todos os lados, fazendo todas as formas de arte, com ou sem bloqueios. Preciso acabar com este bloqueio, alguém deve ter pensado. Sei como resolver seu problema. É o que talvez eu tenha respondido, pegando a deixa. Sempre ouvi fortes apelos internos, ordens de comando, como costumo chamar. Quando o pincel começa a trabalhar sozinho, acaba encontrando algo que o pintor não conseguiria fazer por si próprio. Robert Motherwell. De qualquer maneira, de repente senti que sabia acabar com bloqueios criativos e que essa era a minha missão, e comecei imediatamente a ensinar as lições que eu havia aprendido. E de onde vieram essas lições? Em janeiro de 1978, parei de beber. Nunca achei que a bebida fizesse de mim uma escritora, mas na época achava que a falta dela poderia me fazer parar de escrever. Na minha cabeça, beber e escrever eram atos inseparáveis. Meu truque era superar o medo e mergulhar na escrita. Eu lutava contra o relógio, tentando escrever antes que o álcool enevoasse minha mente e bloqueasse outra vez minha janela de criatividade. Quando completei 30 anos, eu já tinha um escritório nos estúdios da Paramount. Passei por uma inesperada fase sóbria, mas já tinha toda uma carteira baseada na criatividade motivada pela bebida. Era criativa em espasmos, como um ato de vontade própria, fruto do ego e mando de outros. Era criativa sim, mas em jorros, como o sangue saindo de uma artéria cortada. Uma década como escritora e tudo o que eu sabia fazer era me jogar de cabeça, me atirar desesperadamente no que estivesse escrevendo. Nessa fase, a única possível relação entre criatividade e espiritualidade era apenas a semelhança com a crucificação. Eu sentia os espinhos da prosa, eu sangrava. Se pudesse ter continuado a escrever daquela forma dolorosa, certamente ainda estaria trabalhando assim. Na semana em que parei de beber, havia acabado de publicar 2 matérias em revistas de circulação nacional e concluído o roteiro de um filme. Por outro lado, o álcool havia assumido o controle sobre minha vida. Eu dizia a mim mesma que, se a sobriedade significava perder a criatividade, então não queria ficar sóbria. Ao mesmo tempo, admitia que a bebida acabaria matando a mim e a minha criatividade. Precisava aprender a escrever sem estar sob a influência do álcool, ou então desistir da carreira.
Minha espiritualidade começou por força da necessidade e não da virtude. Fui obrigado a encontrar um novo caminho criativo. Aí começou meu aprendizado. Aprendi a entregar minha produção ao único Deus em que acreditava, o Deus da criatividade. A força de vida que Dylan Thomas chamou de a força que, através da verde haste, estimula o desenvolvimento da flor. Aprendi a abrir o caminho para a força criativa a trabalhar através de mim. Aprendi a simplesmente ficar diante da página e escrever o que ouvia. A partir daí, o ato de escrever se tornou mais parecido com uma bisbilhotice e menos com uma invenção complicada. Não era mais algo traiçoeiro, nem explodia mais em cima de mim. Eu não precisava ter vontade de escrever. Não precisava descobrir se estava inspirada. Eu simplesmente escrevia. Não havia negociações. Bom, ruim, não era da minha conta. Não era eu quem estava trabalhando. Deixei de ser uma autora inibida pela minha consciência e passei a escrever livremente. A postura do artista é de humildade, ele é essencialmente um canal. Pete Mondrian. Em retrospecto, mal acredito que me livrei do drama de ser uma artista sofredora. A verdade é que nada demora tanto a morrer quanto uma ideia ruim. E poucas ideias são piores que os clichês sobre arte. A identidade do artista sofredor é a raiz de muitos males: alcoolismo, promiscuidade, problemas fiscais, agressividade e um comportamento autodestrutivo em assuntos do coração. Todo mundo sabe da fama dos artistas. Estão sempre sem dinheiro, são loucos e irresponsáveis. Mas e se eles não precisassem ser assim? Qual seria a minha desculpa para agir dessa forma? A ideia de que eu poderia ser sã, sóbria e criativa me aterrorizava, pois significava que eu era responsável pelo meu futuro. Quer dizer que, se eu tenho esses dons, preciso usá-los? Sim. Na época, a providência divina colocou no meu caminho outro escritor que sofria de bloqueio criativo. Ele começou a trabalhar comigo e eu comecei a trabalhar com ele. Passei a ensinar o que eu estava aprendendo. Não atrapalhe, não fique no meio do caminho. Deixe que essa energia trabalhe através de você. Acumule páginas e não autocríticas. Com o tempo, ele também começou a romper o bloqueio. Agora éramos dois. Logo encontrei outra vítima, dessa vez um pintor. Foi quando percebi que os métodos também funcionavam para artistas visuais. Fiquei animada. Nos momentos de mais empolgação, imaginei que estava me transformando numa cartógrafa criativa, desenhando um mapa que ajudaria a mim e a quem quisesse me seguir a sair do estado de confusão. Nunca planejei me tornar uma professora. Só sentia raiva por nunca ter tido alguém para me ensinar. Porque coube a mim aprender da maneira mais difícil, por tentativa e erro, dando murro em ponta de faca. Eu achava que os artistas eram mais propensos a receber ensinamentos. Os atalhos e perigos do caminho deveriam estar bem sinalizados. Esses eram os pensamentos que tomavam conta de mim enquanto eu fazia longas caminhadas vespertinas à margem do rio Hudson, admirando a luz do sol refletida na superfície, imaginando o que escreveria a seguir. Até que recebi as ordens de comando, eu deveria ensinar. Uma semana depois, recebi uma proposta de trabalho em uma sala de aula no Instituto de Arte Feminista de Nova York, do qual nunca havia ouvido falar. Minha primeira turma, formada por pintores, escritores, poetas e cineastas que sofriam bloqueio criativo, formou-se espontaneamente. Comecei a ensinar-lhes as lições que estão neste livro. Depois da primeira turma, vieram muitas outras, bem como novas lições. Deus deve se tornar uma atividade em nossa consciência. Joel S. Goldsmith. O caminho do artista nasceu como anotações informais sobre os assuntos abordados nas minhas aulas. Eu e meu parceiro Mark Bryan enviávamos esses textos pelos correios a quem se interessasse. À medida que a propaganda boca a boca ia se espalhando, passei a enviar mais e mais cópias dos textos. A quantidade de pacotes enviados crescia, assim como o número de alunos. Por fim, após muita insistência de Mark, coloque tudo no papel, você pode ajudar muita gente, isso precisa virar um livro. Comecei a reunir meus pensamentos. Eu escrevia e Mark, que na época já era meu parceiro dando aulas e administrando nosso trabalho, apontava o que poderia ser melhorado.
Eu escrevia mais e Mark me mostrava o que ainda havia ficado de fora. Ele me lembrava dos muitos milagres que eu havia testemunhado e que validavam minhas teorias. Então insistia que eu também incluísse exemplos. Passei para o papel que vinha colocando em prática havia uma década. As páginas que nasceram desse processo funcionam como um mapa para o artista que deseja desfazer seus bloqueios por conta própria. Assim como a ressuscitação boca a boca ou a manobra de Hamlet, as ferramentas desse livro foram criadas para salvar vidas. Por favor, use-as e divulgue-as. Muitas vezes ouvi coisas como: antes do seu curso eu não conseguia encontrar minha criatividade de jeito nenhum. Os anos de amargura e perda haviam me custado muito. Então, aos poucos, o milagre aconteceu. Voltei à faculdade para me formar em teatro e pela primeira vez em muitos anos estou fazendo testes para um papel. Venho escrevendo com regularidade e, acima de tudo, finalmente me sinto capaz de me considerar um artista de verdade. Acho que não consigo transmitir a sensação de testemunhar um milagre que vivenciei como professora, percebendo a diferença entre os antes e os depois na vida dos alunos. Durante o curso, até a transformação física pode ser surpreendente, o que me fez pensar que o termo iluminação é literal. Quando os alunos entram em contato com sua energia criativa, muitas vezes seu rosto começa a brilhar. A mesma atmosfera espiritual intensa que preenche uma grande obra de arte também pode estar presente numa aula de criatividade. De certa forma, como seres criativos, nossas vidas se tornam nossas obras de arte. Eletricidade espiritual. Princípios básicos. Para a maioria das pessoas, a ideia de que o Criador estimula a criatividade é um pensamento radical. Tendemos a pensar, ou ao menos a temer, que sonhos criativos são egoístas, algo que Deus não aprovaria. Afinal, nosso artista criativo é uma criança interior propensa a um pensamento infantil. Se nossos pais expressaram dúvida ou não apoiaram nossos sonhos criativos, tendemos a projetar essa mesma atitude na figura de um Deus parental. Precisamos alterar esse modo de pensar. Esta ópera foi ditada a mim por Deus. Eu fui apenas um instrumento para colocá-la no papel e comunicá-la ao público. Giacomo Puccini. Estamos falando aqui de uma experiência espiritual induzida ou convidada. Refiro-me a esse processo como uma quiropraxia espiritual. Executamos determinados exercícios para atingir um alinhamento com a energia criativa do universo. Se pensar no universo como um vasto oceano elétrico onde você está imerso e no qual se formou, abrir-se à criatividade faz com que você deixe de ser alguma coisa à deriva no mar para se transformar numa parte muito mais funcional, consciente e cooperativa daquele ecossistema. Como professora, muitas vezes sinto a presença de algo transcendente, uma eletricidade espiritual, digamos assim, e passei a confiar nessa força para transcender meus limites. Quando dizem que sou uma professora inspirada, considero esse um elogio bastante literal. Há uma mão superior além da minha nos engajando. Cristo disse: sempre que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei entre elas. O Deus da criatividade parece ter o mesmo sentimento. As ideias se derramam sobre mim, vindas diretamente de Deus. Johannes Brahms. Devemos aceitar que este pulso criativo dentro de nós é o próprio pulso criativo de Deus. Joseph Chilton Pearce. O cerne da criatividade é uma experiência de união mística. O cerne da união mística é uma experiência de criatividade. Aqueles que falam em termos espirituais costumam se referir a Deus como o Criador, mas raramente veem Criador como o termo literal para artista. Sugiro que você aceite o termo Criador literalmente. Seu objetivo é forjar uma aliança criativa, de artista para artista, com o grande Criador. Aceitar esse conceito pode expandir demais as suas possibilidades criativas. Ao trabalhar com os métodos deste livro, à medida que você executa as tarefas semanais, muitas mudanças terão início. A principal será o desencadear de sincronicidade. Nós mudamos e o universo incrementa e expande ainda mais essa mudança. Tem uma frase irreverente para isso que fica sempre colada na minha escrivaninha. Salte e a rede vai aparecer.
O potencial criativo em si, nos seres humanos, é que representa a imagem de Deus. Mary Daly. Minha experiência, tanto como artista quanto como professora, mostra que quando somos movidos pela fé no ato da criação, o universo é capaz de avançar. É um pouco como abrir a comporta de um sistema de irrigação. Uma vez removido o bloqueio, tudo começa a fluir. Repito, não estou pedindo que você acredite nisso. Para que essa emergência criativa aconteça, você não precisa acreditar em Deus. Peço simplesmente que observe e perceba o desenrolar desse processo. Com efeito, você será o agente e o observador de sua própria progressão criativa. A criatividade é uma experiência, aos meus olhos, uma experiência espiritual. Não importa no que se acredita, a criatividade conduzindo à espiritualidade ou a espiritualidade conduzindo à criatividade. De fato, nem faço distinção entre os dois caminhos. Diante de tal experiência, a própria questão da crença se torna supérflua. Como disse Carl Jung no fim da vida, eu não acredito, eu sei. Os princípios espirituais que listo adiante são as fundações para construir a recuperação e a descoberta da criatividade. Leia-os uma vez por dia e mantenha seu ouvido interior atento a qualquer mudança em suas atitudes e crenças. Cada folha de grama tem seu anjo que se curva sobre ela e murmura: cresça, cresça. Talmud. Eu não pinto pela visão, mas pela fé. A fé nos dá visão. Amos Ferguson. Princípios básicos. 1. A criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. 3. Quando nós abrimos a nossa criatividade, nós nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossa vida. 4. Nós mesmos somos criações e fomos feitos para continuar a criação sendo nós mesmos criativos. 5. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição. 6. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria a nossa verdadeira natureza. 7. Quando nos abrimos a explorar nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus, a direção boa e ordenada. 8. Ao abrir nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas podem acontecer. 9. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. 10. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo a nossos sonhos, nós nos lançamos rumo à nossa divindade. Como usar este livro para sua recuperação criativa? Há muitas maneiras de usar este livro. Acima de tudo, convido você a usá-lo de forma criativa. Esta sessão oferece uma espécie de mapa do processo, com algumas ideias específicas sobre como segui-lo. Algumas pessoas seguiram o programa sozinhas, outras se reuniram para trabalhar em conjunto. No final do livro você encontrará instruções para o trabalho em grupo. Seja qual for a maneira que escolher, o livro vai funcionar para você. Para começar, você pode dar uma olhada geral para ter uma noção de tudo que iremos abordar. Ler o livro inteiro não é a mesma coisa que usá-lo. Cada capítulo inclui relatos, citações, exercícios, tarefas e uma checagem semanal. Não se intimide com a aparente quantidade de trabalho a fazer. A maior parte dos exercícios é divertida e o programa toma pouco mais que 1 hora por dia. Sugiro que você organize uma agenda semanal. Por exemplo, se você vai trabalhar todos os dias da semana, comece com a leitura do capítulo da semana no domingo à noite. Concluída esta etapa, escreva as respostas dos exercícios rapidamente. Os exercícios de cada semana são fundamentais, assim como as páginas matinais e os encontros com o artista. Falarei mais sobre esses assuntos no próximo capítulo. Provavelmente você não terá tempo para completar todas as tarefas de cada semana. Tente fazer ao menos metade delas. Saiba que o restante estará à sua disposição no momento em que você puder voltar atrás. Ao escolher as tarefas e cumprir, use o seguinte critério. Selecione as que o empolgam e aquelas que lhe inspiram mais resistência. Deixe as neutras para depois. Lembre-se de que frequentemente resistimos ao que mais precisamos fazer. Por que todos nós deveríamos usar nosso poder criativo?
porque nada torna as pessoas mais generosas, alegres, vivas, corajosas, cheias de compaixão e indiferentes a brigas e à acumulação de objetos e dinheiro. Brenda Welland. Reserve de 7 a 10 horas por semana para trabalhar 1 hora por dia ou um pouco mais, se preferir. Esse modesto compromisso pode gerar resultados fantásticos dentro das 12 semanas do curso. As mesmas ferramentas usadas durante o período mais prolongado podem alterar a trajetória de uma vida inteira. Ao trabalhar com este livro, lembre-se de que o caminho do artista é uma trilha em espiral. Você vai dar voltas repetidas em torno de alguns temas, sempre num patamar diferente. Uma vida artística nunca está resolvida. Frustrações e recompensas existem em todos os níveis do caminho. Nosso objetivo é encontrar a trilha, descobrir como pisar com firmeza e então começar a escalada. As paisagens criativas que irão se abrir para você vão animá-lo imediatamente. O que esperar? Muitas pessoas gostariam de ser mais criativas. Às vezes sentimos que somos mais criativos, mas incapazes de canalizar essa criatividade. Nossos sonhos nos escapam. Nossa vida parece sem graça. Com frequência, temos grandes ideias, sonhos maravilhosos, mas não conseguimos concretizá-los. Às vezes temos desejos criativos específicos que adoraríamos realizar. Aprender a tocar piano, pintar, fazer aula de teatro ou escrever. Outras vezes nossos objetivos é mais difuso. Sentimos fome de algo que poderia ser chamado de vida criativa. Um sentido de criatividade que se expande pela vida profissional e naquilo que compartilhamos com nossos filhos, cônjuges e amigos. Embora não exista uma solução fácil para obter criatividade instantânea e indolor, a recuperação ou descoberta criativa é um processo espiritual que pode ser ensinado e medido. Cada um de nós é um indivíduo altamente complexo e único, mas mesmo assim há denominadores comuns e identificáveis. Ao trabalhar com alunos neste processo, eu vejo neles um misto de rebeldia e arrebatamento nas primeiras semanas. Esse estágio inicial é seguido por uma fase de raiva explosiva na metade do curso. Depois da raiva vem o luto e então ondas alternadas de resistência e esperança. Essa fase de altos e baixos se torna uma série de expansões e contrações, uma espécie de parto, no qual eles vivenciam uma euforia intensa e um ceticismo defensivo. O objetivo da arte não é um destilado intelectual e rarefeito. É a vida, uma vida intensificada e brilhante. Alan Arias. Essa fase turbulenta de crescimento é seguida por um forte desejo de abandonar o processo e retornar à vida que se tinha antes. Ou seja, um período de barganha. As pessoas se sentem tentadas a desistir nesse ponto. Eu chamo isso de meia-volta criativa. A retomada do compromisso com o processo aciona a queda livre de uma grande rendição do ego. Depois vem a fase final, quando o aluno adquire uma nova consciência de si mesmo, marcada por maior autonomia, resiliência, esperança e animação, além da capacidade de criar e executar planos criativos concretos. Se pareço descrever um grande tumulto emocional, é porque é assim mesmo. Quando nos engajamos em nossa retomada criativa, entramos num processo de abstinência da vida que levávamos. A abstinência é outra forma de dizer retirada ou desprendimento, o que é emblemático do trabalho consistente com qualquer prática de meditação. Em termos cinematográficos, nós abrimos o foco aos poucos, subindo cada vez mais alto e mais longe do que nos enreda na rotina de nossa vida até adquirir uma perspectiva do plano mais geral. Essa visão distanciada nos dá força para fazer escolhas criativas válidas. Pense nisso como uma jornada por um terreno difícil, variado e fascinante, rumo a um ponto mais elevado. O fruto dessa abstinência é o que você precisa compreender como um processo positivo tão doloroso quanto emocionante. O que ficou para trás e o que se estende à nossa frente são problemas menores, comparados com aquilo que está dentro de nós. Ralph Waldo Emerson.
Muitos descobrem que sabotam as próprias energias criativas ao investir desproporcionalmente na vida, nas esperanças, nos sonhos e nos planos de outras pessoas. Um comportamento assim ofusca a nossa vida e cria desvios da nossa rota. Ao consolidarmos uma essência por meio do processo de abstinência, nós nos tornamos mais capazes de articular nossos limites, sonhos e objetivos autênticos. Nossa flexibilidade pessoal aumenta, enquanto nossa maleabilidade em relação aos caprichos dos outros diminui. Passamos a vivenciar um senso superior de autonomia e possibilidade. Normalmente, quando se fala em abstinência, pensamos na interrupção do consumo de algum tipo de substância. Deixamos de consumir álcool, drogas, açúcar, gordura, cafeína ou nicotina e sofremos uma crise de abstinência. É útil encarar a abstinência criativa de forma um pouco diferente. Nós mesmos somos a substância na qual mergulhamos e não nos retiramos enquanto devolvemos nossa energia criativa, tão desperdiçada e mal empregada a nossa essência. Começamos então a escavar sonhos enterrados. É um processo delicado. Alguns de nossos sonhos são bastante voláteis e o simples ato de espanar a poeira desencadeia uma corrente de energia fortíssima pelo nosso sistema de negação. Que tristeza, que perda, que dor. É nesse momento do processo de retomada que fazemos o que Robert Bly chama de descida às cinzas. Ficamos de luto pelo eu que abandonamos. E cumprimentamos esse eu como se estivéssemos encontrando um antigo amor ao fim de uma longa e custosa guerra. Para efetuar uma retomada criativa, devemos passar por um período de luto. Ao lidar com o suicídio do eu bonzinho, com quem vivíamos de forma medíocre, é essencial sentir alguma dor. As lágrimas preparam o terreno para o crescimento futuro. Sem essa irrigação criativa, permaneceríamos estéreis. Devemos permitir que o raio da dor nos atinja. Lembre-se, essa dor é útil. O relâmpago ilumina. Como saber se você sofre de bloqueio criativo? A inveja é uma excelente pista. Você tem ressentimento ou ciúme de alguns artistas? Diz a si mesmo, eu poderia fazer essa mesma coisa se tivesse oportunidade. Diz a si mesmo que se levasse a sério seu potencial criativo, você poderia parar de dizer a si mesmo que é tarde demais, parar de esperar até ter dinheiro bastante para fazer algo que realmente ama, parar de dizer a si mesmo, isso é apenas o meu ego, sempre que anseia por uma vida mais criativa, parar de dizer a si mesmo que sonhos não são importantes, são apenas ilusões e que você deveria ser mais sensato, parar de ter medo que sua família e amigos pensem que você é maluco, parar de dizer a si mesmo que a criatividade é um artigo de luxo e que você deveria ser grato pelo que já tem. Ao aprender a reconhecer, cuidar e proteger seu artista interior, você será capaz de superar a dor e a constrição criativa. Aprenderá maneiras de reconhecer e superar o medo, remover cicatrizes emocionais e reforçar sua autoconfiança. Velhas ideias prejudiciais sobre criatividade serão exploradas e descartadas. Ao trabalhar com este livro, você irá vivenciar um encontro intensivo guiado por sua criatividade. Seus vilões, incentivadores, desejos, medos, sonhos, esperanças e triunfos particulares. A experiência vai fazer com que você se sinta animado, deprimido, furioso, assustado, esperançoso e, por fim, livre. Ferramentas básicas. Há duas ferramentas essenciais para a recuperação criativa: as páginas matinais e o encontro com o artista. Um despertar criativo duradouro requer o uso consistente de ambas. Gosto de apresentá-las logo no início do programa, de forma clara e detalhada, para responder a maioria das dúvidas. Este capítulo explica essas ferramentas com cuidado e profundidade. Leia com atenção especial e comece a usá-las imediatamente. As páginas matinais. Para recuperar sua criatividade, você primeiro precisa encontrá-la. Peço que faça isso através de um processo aparentemente sem propósito que chamo de páginas matinais. Você fará as páginas diariamente durante todas as semanas do programa e espero por muito mais tempo depois. Faço esse exercício diário há uma década. Tenho alunos que trabalham com essas páginas há quase tanto tempo quanto eu e que não abandonarão esse método enquanto estiverem respirando. Jeannie, uma roteirista e produtora,
Atribuiu às páginas matinais a inspiração para seus roteiros recentes e a clareza necessária para planejar programas de TV. A esta altura, chego a ser supersticiosa em relação a elas, ela conta. Quando estava editando meu último programa, levantava às 5 da manhã para terminar as páginas matinais antes de ir trabalhar. O que são as páginas matinais? Nada mais do que 3 páginas escritas à mão com pensamentos em livre associação. Ah, droga, não tenho nada para dizer. Preciso lavar as cortinas. Peguei as roupas na tinturaria ontem. Blá, 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 blá. Elas também podem ser chamadas de forma mais infame de drenagem cerebral, pois essa é uma das funções principais do exercício. Palavras são uma forma de ação capaz de influenciar mudanças. Ingrid Benz. Você precisa tomar posse dos acontecimentos de sua vida para poder possuir a si mesmo. Anne Wilson Schaff. Não existe uma maneira errada de fazer as páginas matinais. As divagações diárias não precisam ser consideradas arte, nem mesmo um texto. Enfatizo esse ponto para tranquilizar os não-escritores que estão lendo este livro. Escrever é apenas uma das ferramentas. As páginas são um simples ato de mover a mão sobre o papel e escrever qualquer coisa que venha à mente. Nada é mesquinho, tolo, estúpido ou esquisito demais para ser incluído. As páginas matinais não precisam ter tiradas inteligentes, embora ocasionalmente tenham. Muitas vezes não tem e ninguém jamais saberá disso, a não ser você mesmo. Ninguém terá permissão para lê-las, a não ser você, e nem você deve lê-las nas primeiras 8 semanas do curso. Apenas escreva 3 páginas e enfie-as no envelope, ou escreva num caderno em espiral, mas vire a página e não folheie as anteriores. Apenas escreva 3 páginas e mais 3 no dia seguinte. 30 de setembro de 1991. No fim de semana, para o trabalho de biologia da Domenica, saímos para caçar insetos no Rio Grande, no Pot Creek. Coletamos bichos da água e borboletas. Fiz uma rede de caçar borboletas cor de carmim, que funcionou muito bem, mas ficamos desapontados por não pegar nenhuma libélula. Não capturamos a tarântula que vimos na estrada de terra perto da nossa casa. Apenas curtimos a oportunidade de observá-la. Embora sejam, ocasionalmente, vibrantes, as páginas matinais são com frequência negativas, fragmentadas, repletas de autopiedade, repetitivas, empoladas ou infantis, raivosas ou sem graça, às vezes até tolas. Ótimo. 2 de outubro de 1991. Estou acordada com dor de cabeça, tomei aspirina e estou um pouco melhor, embora ainda enfraquecida. Talvez esteja mesmo com gripe. Estou terminando de desempacotar a mudança e ainda não achei a chaleira da Laura, que eu adoro. Estou arrasada. Todas essas coisas que lhe provocam raiva, irritação e implicância, escritas pela manhã, são um obstáculo entre você e sua criatividade. Preocupações com o emprego, a lavanderia, o barulho esquisito que o carro está fazendo, o olhar diferente do seu namorado, isso tudo fica se revolvendo em seu subconsciente e enlameando os seus dias. Deixe tudo no papel. As páginas matinais são a principal ferramenta para sua recuperação criativa. Como artistas bloqueados, tendemos a nos criticar sem dó. Mesmo que por dentro sentimos que nunca fazemos o bastante e que o que fazemos não é suficientemente bom. Somos vítimas de nosso perfeccionista interior, um crítico maldoso e eterno, o sensor que reside no lado esquerdo do cérebro e mantém uma corrente constante de comentários subversivos que costumam ser confundidos com a verdade. O sensor diz coisas maravilhosas como: "Você chama isso de escrever? Que piada, você não sabe nem pontuar. Não aprendeu até hoje e nunca aprenderá. E os erros de ortografia. E o que o faz pensar que pode ser criativo. E assim por diante, sem parar. Estabeleça essa regra. Lembre-se sempre de que as opiniões negativas do seu sensor não são a verdade. Isso requer prática. Ao se levantar da cama e ir direto para as páginas toda manhã, você aprende a escapar do sensor. Como não há maneira errada de escrever as páginas matinais, a opinião do sensor não conta. Deixe que ele resmungue, pois ele o fará. Apenas mantenha sua mão preenchendo o papel. Escreva até os pensamentos do sensor, se quiser. Perceba como ele adora mirar direto na sua jugular criativa.
Não se engane, o sensor está lá para pegá-lo. É um inimigo ardiloso. Toda vez que você fica mais esperto, ele também fica. Você escreveu uma peça muito boa, o sensor dirá que você não escreverá nada melhor. Desenhou o seu primeiro esboço, o sensor vai comentar, não é um Picasso. Uma mente ativa demais não é mais uma mente. Theodore Rothko. Pense no seu sensor como uma serpente de desenho animado, rastejando por seu Éden criativo, sibilando coisas vis para mantê-lo inseguro. Se a imagem da cobra não lhe agradar, procure se lembrar de outro personagem de desenho animado, ou talvez do tubarão do filme do Spielberg, e coloque um X sobre ele. Imprima essa figura e coloque na mesa onde você costuma escrever, ou na parte interna da capa do seu caderno. Só representar o sensor como aquele personagem malvado e esperto já vai ajudá-lo a se livrar um pouco do poder que ele tem sobre você e sua criatividade. Mais de um aluno já pregou uma vez, em vez da serpente ou do tubarão, uma foto de um dos pais que considerava responsável pela instalação do sensor em sua psique. O importante é deixar de encarar o sensor como a voz da razão e aprender a ouvi-lo como um dispositivo de bloqueio que ele realmente é. As páginas matinais irão ajudá-lo a conseguir isso. As páginas matinais são obrigatórias. Nunca pule esse exercício, nem escreva menos que 3 páginas. Não interessa o seu humor, as coisas horríveis que seu sensor estiver dizendo também não importam. Existe essa noção de que precisamos estar com vontade, no clima para começar a escrever. Não é verdade. Os eventos em nossa vida acontecem numa sequência temporal, mas em seu significado para nós, eles podem encontrar a própria ordem, a contínua linha de revelação. Eudora Elch. As páginas matinais ensinarão que seu estado de espírito realmente não importa. Grandes trabalhos criativos são realizados naqueles dias em que você acha que está produzindo apenas lixo. As páginas lhe ensinarão a parar de julgar e apenas escrever. E daí que você está cansado, irritado, distraído, estressado, seu artista é uma criança e precisa ser alimentado. As páginas matinais alimentam a criança artista, portanto, escreva. 3 páginas de qualquer coisa que passe pela sua cabeça é só isso. Se não conseguir pensar em nada, então escreva. Não consigo pensar em nada para escrever. Faça isso até preencher 3 páginas. Faça qualquer coisa até preencher as 3 páginas. Quando me perguntam por que temos que escrever as páginas matinais, eu brinco, para chegar ao outro lado. Penso que estou fazendo graça, mas não estou. As páginas matinais realmente nos levam até o outro lado. O outro lado do nosso medo, da nossa negatividade, dos nossos humores. Acima de tudo, elas nos levam para longe do nosso sensor. Além do alcance do seu falatório, encontramos o nosso centro, um lugar tranquilo, onde ouvimos a voz baixinha, que é ao mesmo tempo nossa e do nosso Criador. Preciso falar agora sobre o cérebro lógico e o cérebro artista. O cérebro lógico é o preponderante no Ocidente. É categórico, pensa de maneira ordenada e linear. Em geral, ele percebe o mundo de acordo com categorias conhecidas. Um cavalo é uma determinada combinação de partes animais que formam um cavalo. Uma floresta no outono é vista como uma série de cores que vão se somando até formar a imagem de uma floresta de outono. O cérebro olha para uma floresta no outono e percebe vermelho, laranja, amarelo, verde, ouro. O cérebro lógico é responsável por nossa sobrevivência. Funciona à base de princípios conhecidos. O desconhecido é percebido como errado e possivelmente perigoso. Ele gosta que as coisas sejam como soldadinhos que marcham enfileirados. O cérebro lógico é o que geralmente escutamos, sobretudo quando dizemos a nós mesmos que devemos ser sensatos. O cérebro lógico é o nosso sensor, que nos faz hesitar e duvidar de nós mesmos. Diante de uma frase original ou de uma pincelada, ele diz: que porcaria é essa? Não tá bom. A poesia, muitas vezes, entra pela janela da irrelevância. M.C. Richards. Já o cérebro artista é nosso inventor,
nossa criança, nosso professor. Distraído, ele diz: olha que legal, coloca coisas dispares juntas, cria imagens inusitadas e metáforas originais. Gosta de chamar um carro em alta velocidade de animal selvagem. O lobo negro e o Ivante entrou no drive-in. O cérebro artista é nosso lado criativo e holístico. Pensa em padrões e nuances. Vê uma floresta no outono e pensa: uau, um buquê de folhas, lindo. Um tapete real dourado, manta brilhante de terra. O cérebro artista é associativo e livre. Faz conexões novas, juntando imagens para invocar sentido. Como a mitologia nórdica, que chama um barco de cavalo das ondas. Em Guerra nas Estrelas, o nome Skywalker, em português, Andarilho do Céu, é um lindo lampejo do cérebro artista. Por que toda essa conversa sobre cérebro lógico, cérebro artista? Porque as páginas matinais ensinam o cérebro lógico a sair de cena e deixar o cérebro artista brincar. O sensor é parte do que restou do nosso cérebro primitivo, responsável pela nossa sobrevivência. Aquela porção encarregada de decidir se era seguro deixar o esconderijo na floresta e se dirigir a um campo aberto. Nosso sensor vasculha o campo criativo em busca de animais perigosos. Qualquer pensamento original pode parecer uma ameaça para ele. As únicas frases, pinturas, esculturas, fotografias de que ele gosta são aquelas que ele já viu muitas vezes. Frases seguras, pinturas tradicionais, nada de deixar escapar pensamentos, notas ou floreios experimentais. Se der ouvidos ao sensor, ele lhe dirá que tudo que for original é errado, perigoso ou estragado. Quem não se sentiria bloqueado se toda vez que tentasse entrar devagarinho naquele descampado, alguém, o sensor, começasse a rir da sua audácia? Com as páginas matinais, você aprenderá a ignorar tal deboche. Elas permitirão que você se desligue do seu sensor negativo. Talvez seja útil pensar nas páginas matinais como uma espécie de meditação. Pode não ser o tipo de meditação que você está acostumado a fazer. Talvez você nem pratique algum tipo de meditação. As páginas talvez não pareçam espirituais nem meditativas. Na verdade, podem soar negativas e materialistas. Mas são uma forma válida de meditação, capaz de abrir novas perspectivas e nos ajudar a efetuar mudanças em nossa vida. A inspiração pode ser uma forma de superconsciência, ou talvez de subconsciência, eu nem saberia dizer, mas tenho certeza que é a antítese da autoconsciência. Aaron Copland. Vamos analisar o que temos a ganhar com a prática da meditação. Há muitas formas de se pensar em meditação. Os cientistas falam em termos de hemisférios cerebrais e técnicas para estimular correntes elétricas. Passamos do cérebro lógico para o cérebro artista. Deixamos o rápido pelo devagar. Vamos do raso ao profundo. Consultores de empresas em busca da saúde física corporativa aprenderam a pensar na meditação principalmente como uma técnica para reduzir o estresse. Aqueles que buscam a espiritualidade preferem encarar o processo como um portal para Deus. Artistas e experts em criatividade aprovam a meditação como uma via para maiores descobertas criativas. Todas essas ideias são verdadeiras, até certo ponto. Elas não vão suficientemente longe. Sim, a meditação irá nos ajudar a alterar nosso hemisfério cerebral, a diminuir o estresse, a descobrir um contato inferior como uma fonte criativa e a ter muitas ideias. Sim, por qualquer uma dessas razões vale a pena meditar. Mas mesmo combinando todos esses conceitos, eles continuam sendo justificativas intelectuais para o que é primordialmente uma experiência de plenitude, bondade e força. Nós meditamos para descobrir nossa identidade, nosso lugar no esquema do universo. Através da meditação, adquirimos e depois reconhecemos nossa conexão com uma fonte de força interior, capaz de transformar o mundo exterior. Em outras palavras, a meditação nos fornece apenas a luz da descoberta, mas também o poder para uma mudança extensa. A descoberta por si só é um conforto intelectual. O poder por si só é uma força cega que destrói com a mesma facilidade que o constrói. O poder por si só é uma força cega que destrói com a mesma facilidade com que constrói. É apenas quando aprendemos conscientemente a unir o poder e a iluminação que começamos a reconhecer nossa identidade como ser criativo. As páginas matinais nos permitem forjar esse elo. Elas nos oferecem um dispositivo para contratarmos o Criador interior. Por esse motivo, considero-as como uma prática espiritual.
É impossível escrever as páginas matinais por um período longo sem entrar em contato com um inesperado poder interior. Embora eu tivesse adotado a prática por muitos anos antes de perceber isso, elas são um caminho para um senso mais claro e forte de quem somos. São a trilha que seguimos para dentro, onde encontramos tanto a nossa criatividade quanto o nosso Criador. No fim, sempre se volta à mesma necessidade: ir fundo o bastante até encontrar o leito rochoso da verdade, mesmo que dura, meio certo. As páginas matinais mapeiam o nosso interior. Sem elas, nossos sonhos podem permanecer como terra incógnita. Sei que comigo foi assim. Ao usá-las, a luz da descoberta se une ao poder para promover uma mudança significativa. É muito difícil continuar reclamando de uma situação dia após dia, mês após mês, sem ser movido a tomar uma atitude construtiva para alterá-la. As páginas nos levam para além do desespero e em direção às soluções que antes não sonhávamos ser possíveis. Como uma habilidade ou um músculo, a sabedoria interior se fortalece quando é exercitada. Robbie Gass. A primeira vez que escrevi as páginas matinais, eu morava em Taos, no estado do Novo México. Havia me mudado para lá a fim de descobrir o que eu de fato queria fazer da vida. Pela terceira vez seguida, um dos meus roteiros de cinema havia sido engavetado por causa da política do estúdio. Desastres assim são rotineiros para roteiristas, mas eu sentia como se tivesse perdido uma gravidez. Cumulativamente, o efeito foi desastroso. Sentia a vontade de desistir do cinema. Hollywood partiu meu coração. Eu não queria parir filhos da minha criatividade para perdê-los de forma tão prematura. Então fui para o Novo México curar a tristeza e ver se haveria algo mais que eu gostaria de fazer profissionalmente. Vivendo numa casa de adobe com vista para o Monte Taos, ao norte, comecei a escrever as páginas matinais. Ninguém me mandou fazer isso. Eu nunca tinha ouvido falar de outra pessoa que tivesse usado esse método. Apenas tive uma intuição insistente de que eu deveria escrevê-las, e foi o que eu fiz. Sentava a uma mesa de madeira, olhando para a montanha e escrevia. As páginas matinais eram meu passatempo, algo para fazer em vez de apenas fitar a paisagem o tempo inteiro. A montanha, uma maravilhosa corcova que se alterava a cada mudança climática, parecia fazer mais perguntas do que eu. Envolta em nuvens, um dia escura e úmido em outro, ela dominava a minha visão e minhas páginas matinais também. O que aquilo, ou tudo ou mais, significava? Eu perguntava página após página, manhã após manhã, em uma resposta. Então, numa manhã úmida, um personagem chamado Johnny apareceu nas minhas páginas, sem planejar. Eu estava escrevendo um romance. As páginas matinais me ensinaram o caminho. Qualquer pessoa que escreva fielmente suas páginas matinais será levada a uma conexão com uma fonte de sabedoria interior. Quando estou me sentindo sem saída diante de algum problema ou situação dolorosa, vou para as minhas páginas e peço orientação. Escrevo as iniciais LJ, Little Julie, Pequena Julie, e em seguida faço minhas perguntas. LJ. O que devo dizer sobre sabedoria interior? Então eu espero para ouvir a resposta e escrevo também. Resposta. Você deve dizer que todos têm uma ligação direta com Deus. Ninguém precisa de um intermediário. Diga que experimentem essa técnica com um problema pessoal, e eles o farão. Às vezes, como no caso acima, a resposta pode parecer petulante ou simples demais. Com o tempo, passei a acreditar que apenas parece ser assim. Frequentemente, quando ajo a partir do conselho que recebi nas páginas, vejo que estava certíssimo, muito mais certo que qualquer solução mais complicada. Então, podem escrever o que digo. As páginas são minha forma de meditação. Eu as escrevo sempre porque realmente funcionam. E para segurá-los de vez, as páginas matinais funcionam com artistas plásticos, escultores, poetas, atores, advogados, donas de casa, qualquer um que queira tentar algo criativo. Não pense que se trata de um método apenas para escritores. Que nada, esse exercício não é voltado apenas para quem trabalha com escrita. Advogados que usam as páginas juram que elas os tornam mais eficientes no tribunal. Dançarinos contam que seu equilíbrio melhora, e não apenas do ponto de vista emocional. Na verdade, os escritores que infelizmente tentam escrever bem as páginas matinais em vez de simplesmente preenchê-las, podem ter a maior dificuldade para perceber o seu impacto. Mas depois, talvez, notem que seus outros textos vão ficando cada vez mais livres e expansivos, mais fáceis de escrever.
Em suma, não importa a sua recitação ou profissão, as páginas matinais funcionarão com você. É do conhecimento das condições reais de nossa vida que devemos extrair nossa força e nossa razão de viver. Simone de Beauvoir. Timothy, um milionário conservador, calado e taciturno, começou a escrever suas páginas matinais com um desdém cético. Ele não queria fazer o exercício, sem ter provas de que iria funcionar. A estratégia das páginas não tinha comprovação científica, soava como algo tolo, e Timothy odiava coisas bobinhas. No jargão dos investidores, Timothy era um jogador sério. Sua expressão facial era tão dura e impassível que servia mais para intimidar do que para esconder o jogo. Com anos de prática em conselhos administrativos de empresas, a fachada invencível de Timothy era tão sombria, brilhante e cara quanto madeira de mogno. Nenhuma emoção era capaz de arranhar a superfície de calma daquele homem. Ah, tá bom, Timothy concordou, em fazer as páginas com relutância. Só porque já tinha investido um bom dinheiro no curso que o mandava escrevê-las. Em 3 semanas, o sisudo Timothy, em seu impecável terno risca de giz, se transformaria num árduo defensor das páginas matinais. Os resultados do trabalho conseguiram convencê-lo. Ele começou a, imaginem, ter um pouco de diversão criativa. Comprei cordas novas para o velho violão que eu tinha em casa, contou ele uma vez, e depois voltei a instalar meu antigo aparelho de som. Comprei uns discos italianos maravilhosos, embora ele hesitasse em admitir até para si mesmo. O bloqueio de Timothy como escritor começava a se dissipar. Nas primeiras horas do dia, ao som de cantos gregorianos no seu estéreo, ele escrevia livremente. Nem todos encararam as páginas matinais com tanto antagonismo evidente. Phyllis, uma socialite de pernas torneadas, criadora de cavalos de raça, que durante anos havia escondido sua inteligência por trás de sua beleza e sua vida por trás de seu marido, começou a escrevê-las com entusiasmo aparente e uma convicção interior de que nunca dariam certo para ela. Já fazia 10 anos que ela não escrevia nada além de cartas e listas de compra. Depois de um mês sem nenhuma motivação específica, Phyllis criou seu primeiro poema. Nos 3 anos seguintes, ela continuou usando as páginas e já escreveu poemas, discursos, programas de rádio e um livro de não-ficção. Pintar é apenas outra maneira de escrever um diário. Pablo Picasso. A experiência, mesmo para um pintor, não é exclusivamente visual. Walter Mays. Anton, mal-humorado, mas gracioso em seu uso das páginas, conseguiu se desbloquear como ator. Laura, artista talentosa, mas bloqueada como escritora, pintora e instrumentista, descobriu que as páginas matinais a levariam de volta ao piano, à escrita e à pintura. Embora você possa adotar este livro com uma determinada ideia do que pretende desbloquear, as ferramentas poderão libertar ideias criativas que você ignora há muito tempo ou nem imagina ter. Ingeborg, uma das melhores críticas musicais da Alemanha, começou o curso com o objetivo de destravar sua criatividade como escritora, mas voltou a compor, algo que não fazia havia 20 anos. Ela ficou tão surpresa e feliz com o resultado que fez várias ligações internacionais para me contar em êxtase as novidades. Muitas vezes os alunos mais resistentes às páginas matinais são os que acabam gostando mais delas. De fato, odiá-las é um ótimo sinal. Amá-las também é um bom sinal. Se você continuar escrevendo, mesmo se de repente parar de gostar. Uma atitude neutra fica em terceiro lugar, mas é só uma estratégia de defesa que pode estar mascarando o tédio. O tédio é apenas um disfarce para a pergunta: qual a utilidade disso? E a pergunta: qual a utilidade disso? Significa medo. E medo significa que você está secretamente em desespero. Portanto, coloque seus medos no papel. Coloque qualquer coisa no papel. Coloque 3 páginas disso no papel. Um encontro com o artista. A outra ferramenta básica de O Caminho do Artista pode lhe parecer apenas uma distração. Você pode entender com clareza a importância das páginas matinais, mas mesmo assim se sentir inseguro em relação a algo chamado encontro com o artista. Eu garanto que os encontros com o artista também funcionam muito bem. Pense na combinação dessas ferramentas como um transmissor e um receptor de rádio. É um processo de 2 passos, bidirecional, para fora e depois para dentro.
Ao fazer as páginas matinais, você estará enviando, notificando a si mesmo e ao universo sobre seus sonhos, insatisfações e esperanças. Ao fazer o encontro com o artista, você estará recebendo, abrindo-se a descobertas, inspiração e orientação. A musa mais poderosa de todas é a nossa criança interior, Stefan Nekmovich. Mas o que é exatamente o encontro com o artista? É um tempo, talvez 2 horas por semana, reservado especialmente para alimentar sua consciência criativa, seu artista interior. Em sua forma mais primária, o encontro com o artista é uma excursão, uma hora para brincar, que você planeja com antecedência e não deixa ninguém interromper. Você não leva ninguém mais para o encontro com o artista além de você mesmo e seu artista interior, ou seja, sua criança criativa. Isso significa ir sem a companhia de namorado, cônjuge, filhos, nenhum penetra de qualquer tipo. Se você acha que isso parece uma idiotice ou que nunca será capaz de ter esse tempo, identifique essa reação como uma resistência. Você não pode impedir a si mesmo de achar tempo para os encontros com o artista. Vocês reservam tempo para viverem bons momentos juntos? E é a pergunta que terapeutas costumam fazer a casais que passam por problemas de relacionamento. Pais de crianças com transtornos emocionais costumam ouvir a mesma pergunta. Bem, como assim? É geralmente a resposta evasiva deles. Passamos muito tempo juntos. Sim, mas e a qualidade desse tempo? Vocês conseguem realmente se divertir a dois? O terapeuta pode insistir. Divertir? Quem conseguiria se divertir num relacionamento horrível como esse? Vocês marcam saídas românticas só para conversar, só para ouvir um ao outro. Saídas românticas, mas nós somos casados, ocupados demais, estamos sem dinheiro, assustados demais. O terapeuta talvez interrompa. Não é hora de dourar a pílula. Dá medo passar um tempo dedicando atenção especial a um filho ou parceiro amoroso e nosso artista pode ser encarado dessas duas maneiras. Um encontro com o artista a cada semana pode ser extremamente ameaçador e extremamente produtivo. Um encontro com o meu artista? Sim, o seu artista precisa sair com você. Ser paparicado e escutado. Há tantas maneiras de fugir desse compromisso quanto há dias na sua vida. Estou sem dinheiro nenhum. É a desculpa mais comum. Embora ninguém jamais tenha dito que esse encontro envolvesse grandes despesas, seu artista é uma criança. Tempo com os pais significa mais do que despesas. Uma visita a uma loja de artigos de segunda mão, um passeio na praia, assistir a um filme antigo, uma ida a um aquário ou a uma galeria de arte. Essas coisas custam tempo e não dinheiro. Lembre-se, o compromisso de passar esse tempo juntos é sagrado. No ápice do riso, o universo é atirado num caleidoscópio de novas possibilidades. Ian Houston. Vamos fazer um paralelo com uma criança de pais divorciados que vê um dos dois apenas nos fins de semana. Durante a maior parte da semana, seu artista está sob a custódia de um adulto severo, trabalhando em tempo integral. O que essa criança quer é atenção, e não passeios caros. O que essa criança não quer é dividir aquele tempo precioso com o novo namorado de sua mãe ou a nova namorada de seu pai. A criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar, agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Carl Jung. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Pablo Picasso. Passar tempo a sós com sua criança artista é essencial para nutri-la. Uma longa caminhada pela natureza, uma ida solitária à praia para ver o pôr do sol ou amanhecer, um passeio diferente a uma igreja onde nunca esteve, para ouvir o coro gospel, ou uma visita a um bairro étnico onde é possível experimentar e conhecer coisas novas. Seu artista poderá adorar qualquer uma dessas opções. Ou talvez ele prefira uma ida à pista de boliche. Comprometa-se a manter um encontro semanal com o artista e então observe seu lado desanimado e negativo tentar se livrar desse compromisso. Perceba como esse tempo sagrado é facilmente encurtado.
Perceba como ele, de repente, passa a incluir uma terceira pessoa. Aprenda a se defender dessas invasões. Acima de tudo, aprenda a ouvir o que sua criança artista tem a dizer durante e sobre essas expedições. Por exemplo, eu odeio essas coisas sérias demais. Seu artista pode exclamar se você persistir em levá-lo apenas a lugares adultos e culturalmente edificantes. Escute seu artista. Ele está lhe dizendo que sua arte precisa de mais brincadeiras. Um pouco de diversão pode ajudar muito a tornar seu trabalho mais lúdico. Nós esquecemos que a imaginação brincalhona está no coração de toda grande obra artística. E aumentar sua capacidade para bons trabalhos criativos é o objetivo principal deste livro. Você possivelmente tentará, em algum momento, evitar os encontros com o artista. Reconheça essa resistência como medo de intimidade. Intimidade com você mesmo. Com frequência em relacionamentos problemáticos, nós nos acomodamos a um padrão de comportamento que evita o contato com o nosso parceiro. Não queremos ouvir o que o outro está pensando, com medo de que isso possa nos magoar. Então nós o evitamos, sabendo que, quando tiver a chance, provavelmente irá dizer algo que não queremos ouvir. É possível que queira uma resposta que não temos ou que não desejamos lhe dar. É igualmente possível que nós façamos o mesmo com ele e que os dois fiquem apenas se olhando espantados, dizendo: mas eu nunca soube que você se sentia assim. É provável que essas revelações, embora possam ser assustadoras, levam à construção de um relacionamento real, no qual os participantes são livres para ser quem são e para se tornar o que desejam ser. Essa possibilidade é o que faz valer a pena os riscos das revelações da verdadeira intimidade, a fim de ter um relacionamento real com nossa criatividade. Devemos dedicar tempo e cuidado a cultivá-la. Nossa criatividade usará esse tempo para nos confrontar, contar segredos, nos conhecer melhor e planejar. As páginas matinais nos ajudam a conhecer o que pensamos e o que achamos ser necessário. Identificamos áreas problemáticas e preocupações. Vamos reclamando, enumerando, identificando, isolando e nos inquietando. Esse é o primeiro passo, análogo a uma oração. No decorrer da liberação engendrada pelo encontro com o artista, acontece o segundo passo. Nós começamos a ouvir soluções. Talvez igualmente importante, começamos a formar reservas criativas que iremos utilizar quando chegar o momento de realizar nossa arte. Durante os períodos de relaxamento após uma atividade intelectual concentrada, a mente intuitiva parece dominar e pode produzir as descobertas repentinas e iluminadoras que dão tanta alegria e deleite. Fritjof Capra. Enchendo o poço, colocando peixes no lago. A arte é um sistema que usa imagens. A fim de criar, nós extraímos ideias de um poço interior. Esse poço interior, um reservatório artístico, é em seu estado ideal como um lago cheio de trutas. Temos peixes grandes, pequenos, gordos, magrinhos, uma abundância de peixes artísticos para pescar e comer. Como artistas, é importante entender que precisamos manter este ecossistema. Se não dermos a ele a devida atenção e cuidado, nosso poço pode acabar, estagnado, esgotado ou bloqueado. Qualquer obra de arte que exija muito tempo e esforço extrai bastante do nosso poço artístico. E se tirarmos água ou peixes demais, nos sobram poucas reservas. Pescamos em vão as imagens que gostaríamos de visualizar. Nosso trabalho seca e ficamos sem saber o porquê. Justamente agora, quando tudo fluía tão bem, a verdade é que o trabalho pode secar justamente por estar indo tão bem. Como artistas, precisamos aprender a cuidar de nossa nutrição. Temos que estar alertas o bastante para conscientemente reabastecer nossos recursos criativos à medida que os utilizamos, renovando a população do lago de trutas, por assim dizer. Chame esse processo de encher o poço. O eu mais jovem, que pode ser tão relutante e teimoso quanto o menino de 3 anos mais birrento, não se deixa impressionar por palavras. Ele quer que lhe mostrem as provas. Para despertar seu interesse, precisamos seduzi-lo com belas imagens e sensações prazerosas. Leve-o para jantar ou dançar se for preciso. Só assim o eu profundo pode ser alcançado. Starhawk.
Encher o poço envolve a busca ativa de imagens para renovar nossos reservatórios criativos. A arte nasce na atenção. Sua parteira é o detalhe. A arte parece brotar da dor, mas talvez seja porque a dor ajuda a focar nossa atenção em detalhes. Por exemplo, a curva dolorosamente bela da nuca da pessoa amada que perdemos. A arte talvez pareça envolver pinceladas fortes, grandes esquemas, grandes planos, mas é a atenção aos detalhes que salta aos olhos. A imagem singular é a que nos impressiona e se torna arte. Mesmo em meio à dor, essa imagem singular traz prazer. O artista que lhe disser o contrário estará mentindo. Para funcionarmos na linguagem da arte, devemos aprender a viver confortavelmente nela. A linguagem da arte é imagem, símbolo. É uma linguagem sem palavras, mesmo quando nossa arte consiste em buscá-la com palavras. A linguagem do artista é sensual, uma linguagem de experiência sentida. Quando trabalhamos na nossa arte, mergulhamos no poço de nossa experiência e recolhemos imagens. Por isso, precisamos aprender a devolver mais imagens para manter o poço cheio. Como encher o poço? Nós o alimentamos com imagens. A arte é uma atividade do cérebro artista. O cérebro artista é nosso cérebro de imagens, lar e refúgio para os nossos melhores impulsos criativos. O cérebro artista não pode ser alcançado ou acionado efetivamente apenas por palavras. O cérebro artista é sensorial, visão e som, cheiro e gosto, toque. Esses são os elementos da magia e a magia é a matéria elementar da arte. Para encher o poço, pense em magia. Pense em deleite, diversão, não trate como uma obrigação, não faça o que você deve fazer. Abdominais do espírito, como a leitura de um texto crítico tedioso, mas muito recomendado. Faça o que intriga, explore o que lhe interessa, pense em mistério e não em maestria. Um mistério nos atrai, nos guia, nos seduz. Uma obrigação pode nos anestesiar, nos desligar, nos desinteressar. Ao encher o poço, siga seu senso de mistério, não sua opinião sobre o que você acha que deveria conhecer melhor. Um mistério pode ser muito simples. Se eu dirigir por outra estrada e não por aquela que costumo passar, o que eu veria? Mudar uma rota conhecida nos lança no momento presente. Voltamos a focar o mundo visível e visual. A visão leva a novas percepções. Ninguém vê uma flor de verdade. Ela é tão pequena que leva tempo. Nós não temos tempo. E para ver é preciso tempo. Assim como ter um amigo precisa de tempo. George Aoki. Um mistério pode ser algo ainda mais simples. Por exemplo, o que vou sentir se eu acender esse incenso? O cheiro é um caminho muito subestimado para associações poderosas e para a cura emocional. Aromas de Natal em qualquer época do ano, bem como o cheiro de pão fresco ou de sopa caseira, podem alimentar o artista faminto dentro de você. Alguns sons nos acalmam, outros nos estimulam. 10 minutos ouvindo uma bela música funcionam como uma forma de meditação muito eficaz. 5 minutos dançando descalço ao som de tambores podem deixar seu artista revigorado. Não é preciso encher o poço apenas com novidades. Cozinhar pode ajudar quando descascamos e cortamos legumes e verduras. Usamos também nosso pensamento. Lembre-se, a arte é uma atividade do cérebro artista. Esse cérebro é alcançado por meio do ritmo, da rima, e não pela razão. Ralar uma cenoura, descascar uma maçã, ações como essas, literalmente alimentam os pensamentos. Como você pode ver, a imaginação precisa de tempo livre. Um ócio longo, ineficiente, feliz, casual, sem direção. Brenda Welland. Qualquer ação regular e repetitiva prepara o poço. Muitos escritores já ouviram histórias tristes sobre as irmãs Bronte e a pobre Jane Austen, forçadas a esconder seus talentos sob seus bordados. Mas um pequeno experimento com um cerzido pode lançar uma nova luz sobre essas atividades. A costura. Algo regular e repetitivo por definição, tanto acalma quanto estimula o artista interior. Tramas inteiras podem ser alinhavadas na nossa imaginação. Enquanto trabalhamos com a agulha,
como artistas, podemos literalmente pintar e bordar. Por que eu tenho as melhores ideias quando estou no chuveiro? Teria exclamado Einstein, exasperado. Pesquisas atuais sobre o cérebro explicam que isso acontece porque tomar banho é uma atividade do cérebro artista. Tomar banho, nadar, lavar, fazer a barba, dirigir, todas essas atividades regulares e repetitivas podem nos dar o empurrão que precisamos para sair do cérebro lógico e entrar no nosso mais criativo cérebro artista. Soluções para problemas difíceis que exigem criatividade podem emergir entre as bolhas de sabão na água da louça que você lava, ou quando se muda de faixa na rodovia. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde. Dentro de você existe um artista que você ainda não conhece. Diga sim, rápido, se você sabia disso desde antes do início do universo. Jalai Uddin-Rumi. Descubra quais são as atividades que funcionam melhor para você e pratique-as. Muitos artistas descobriram que é útil manter um caderno de anotações ou um gravador dentro do carro. Steven Spielberg afirma que suas melhores ideias lhe vieram à cabeça enquanto dirigia em autoestradas. Imagens acionam o cérebro artista, imagens enchem o poço. A nossa atenção focada é essencial para encher o poço. Precisamos encontrar nossas experiências de vida e não ignorá-las. Muitas pessoas leem compulsivamente para não olhar o que está em volta. Num vagão de metrô lotado, voltamos toda a atenção para a leitura do jornal, deixando de ver e ouvir tudo ao redor. Imagens que poderiam abastecer o poço. O bloqueio artístico é uma expressão muito literal. Bloqueios precisam ser reconhecidos e removidos. Encher o poço é a maneira mais eficaz de fazer isso. A arte é a imaginação jogando no campo do tempo. Deixe-se jogar. Contrato de criatividade. Quando estou ensinando o caminho do artista, peço aos alunos que façam um contrato consigo mesmos, comprometendo-se com o trabalho do curso. Você poderia se dar esse presente? Diga sim através de uma pequena cerimônia. Compre um caderno bonito para suas páginas matinais. Contrate uma babá antecipadamente para os seus encontros semanais com o artista. Leia o contrato sugerido. Faça algumas emendas. Se quiser depois, assine e coloque a data. Volte a ele quando estiver precisando de incentivo para continuar. Contrato. Eu, seu nome, entendo que estou realizando um encontro intensivo e guiado com minha própria criatividade. Assumo o compromisso de cumprir as 12 semanas de programa. Eu, seu nome, me comprometo a me dedicar à leitura semanal, às páginas matinais, diárias, ao encontro semanal